Imagine que você está diante de uma montanha-russa gigante. Lá de baixo, você vê pessoas gritando de alegria, sentindo vento no rosto e vivendo uma adrenalina que parece mágica. Você olha para o lado e vê um influenciador digital com um sorriso perfeito, dizendo que você só precisa comprar o ingresso agora para sentir aquela mesma liberdade. O sol brilha, a música é empolgante e a vontade de subir no carrinho é quase irresistível. Mas há algo que ninguém está te contando lá embaixo. Antes de subir naquela estrutura de ferro que sobe e desce a centenas de quilômetros por hora, você precisa saber se o seu cinto de segurança funciona, se você tem resistência física para o tranco e, principalmente, se você tem um lugar seguro para pisar caso o brinquedo pare de repente no meio do caminho. A maioria das pessoas pula no carrinho das ações apenas pela promessa da subida, mas esquece que o mercado financeiro tem quedas que fazem o estômago dar voltas. Comprar sua primeira ação sem estar preparado é como tentar atravessar um oceano em um barco de papel só porque alguém te disse que o horizonte é bonito. Hoje, nós vamos falar sobre os 3 passos fundamentais que ninguém mostra nos vídeos curtos de 30 segundos, porque esses passos não são emocionantes, mas são eles que vão garantir que você não perca o sono e nem o seu suado dinheiro. Para entender como o dinheiro funciona de verdade, antes de falarmos de bolsas de valores ou empresas famosas, precisamos pensar na sua vida financeira como uma horta que você decide plantar no quintal de casa. O seu dinheiro não é apenas um monte de números em uma tela de celular. Ele é o resultado de todas as horas que você passou longe da sua família, de todo o cansaço do fim do dia e de todo o esforço que você faz para ser um bom profissional. O seu dinheiro é, na verdade, sementes de tempo. Investir em ações é como plantar árvores de frutos grandes e doces, como mangueiras ou macieiras. Essas árvores podem te alimentar por décadas, mas elas demoram muito tempo para crescer. Uma mangueira não dá frutos em uma semana. Ela precisa enfrentar tempestades, dias de sol escaldante e geadas antes de ficar forte o suficiente para te dar sombra e comida. O grande problema é que a maioria das pessoas tenta plantar essas árvores sem ter uma despensa cheia em casa. Elas pegam as últimas sementes que têm, aquelas que deveriam garantir o jantar de hoje, e as enterram esperando que a árvore cresça amanhã. Quando a fome aperta no meio da noite, ou quando uma chuva forte destrói o telhado da casa, essas pessoas se veem desesperadas. Elas acabam desenterrando as sementes antes da hora, matando a planta que mal tinha começado a brotar, e ainda saem com menos do que tinham antes. Comprar uma ação é se tornar dono de um pedacinho de uma empresa real, com funcionários, prédios e problemas reais. É uma ferramenta poderosa, mas como um martelo pesado ou uma serra afiada, se você não souber como segurar, você vai se machucar. Antes de pegarmos essas ferramentas pesadas, precisamos construir uma bancada de trabalho firme e segura. Sem esse alicerce, qualquer movimento errado pode fazer toda a sua estrutura desmoronar. O primeiro passo que quase todo mundo ignora é a criação de uma reserva de emergência. Pense nisso como o step do seu carro. Você não dirige esperando que o pneu fure, mas se furar no meio de uma estrada deserta à meia-noite, aquele pneu extra é a coisa mais valiosa do mundo. No mundo das finanças, a reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que fica guardada em um lugar muito seguro, onde você possa pegar a qualquer momento, como debaixo do colchão, mas de um jeito que renda pelo menos um pouquinho. O plano é simples. Você precisa ter guardado o equivalente a, no mínimo, 6 meses do seu custo de vida. Se você gasta R$ 2.000 por mês para pagar aluguel, comida e luz, sua reserva precisa ser de R$ 12.000. Por que isso é importante antes de comprar ações? Porque as ações mudam de preço todo santo dia. Se você coloca todo o seu dinheiro em uma empresa e na semana seguinte o seu carro quebra ou você tem um problema de saúde, você será obrigado a vender suas ações. E se o preço delas tiver caído naquele dia? Você vai perder dinheiro por pura pressa. A reserva de emergência é o que te dá o direito de esperar a árvore crescer sem passar fome. O segundo passo é definir seus objetivos. É aqui que as pessoas se confundem. Elas dizem: eu quero investir para ficar rico.
Mas ficar rico não é um objetivo, é um desejo vago. É como entrar em um táxi e dizer ao motorista: me leve para um lugar legal. Ele pode te levar para a praia ou para o alto de uma montanha gelada. Se você não souber para onde quer ir, qualquer caminho serve, e a maioria deles vai te fazer perder tempo. O dinheiro é um meio de transporte. Para cada viagem, você precisa de um veículo diferente. Se você quer comprar uma casa daqui a 2 anos, as ações são o veículo errado, porque elas são instáveis demais para um prazo tão curto. É como tentar atravessar um gramado usando um avião a jato. Agora, se o seu objetivo é se aposentar daqui a 20 anos, as ações são excelentes, como um navio potente que aguenta longas travessias. Antes de comprar sua primeira ação, escreva em um papel: para que eu quero esse dinheiro e quando vou precisar dele? Sem essa resposta, você é apenas um passageiro perdido, pagando passagens caras para lugar nenhum. O terceiro passo é entender o seu perfil de risco, ou como eu gosto de chamar, o teste do travesseiro. A máquina do mercado financeiro funciona movida por 2 emoções humanas muito fortes: a ganância e o medo. Quando as notícias dizem que tudo está subindo, a ganância faz todo mundo querer comprar. Quando as notícias dizem que o mundo vai acabar, o medo faz todo mundo vender. O seu perfil de risco é a medida de quanto balanço você aguenta sem perder o sono. Imagine que você comprou R$ 100 em ações de uma empresa de chocolates. No dia seguinte, você acorda e vê que aqueles R$ 100 agora valem apenas 70. Você consegue tomar seu café da manhã tranquilo, sabendo que a fábrica de chocolates continua lá, produzindo e vendendo, e que o preço vai se recuperar com o tempo? Ou você sente um aperto no peito, começa a suar frio e quer vender tudo imediatamente para não perder o que sobrou? Se você não aguenta ver o seu dinheiro diminuir temporariamente no visor do celular, você ainda não está pronto para as ações mais arriscadas. E não há nada de errado nisso. O erro é tentar ser um herói das finanças quando o seu coração é de uma pessoa que prefere a paz de uma caminhada tranquila. O resultado de ignorar seu perfil de risco é quase sempre o mesmo. Você compra quando está caro porque está empolgado e vende quando está barato porque está assustado. É a receita perfeita para destruir o seu patrimônio. Agora pare por um segundo e esqueça os gráficos, as siglas complicadas e as promessas de lucros fáceis. Vamos falar sobre o que realmente importa. O dinheiro que você está pensando em colocar em uma ação não é apenas papel ou um código digital. Ele é um pedaço da sua vida. Pense em quantas manhãs você acordou cedo, em quantas vezes você teve que dizer não para um passeio com os amigos, ou em quantas horas de estresse você enfrentou para ganhar cada R$ 100 que possui. Quando você pula etapas, quando você ignora a reserva de emergência ou investe sem saber por quê, você está colocando o seu tempo passado em perigo. Cuidar bem desses 3 passos iniciais não é sobre ser chato ou conservador demais. É sobre respeitar o seu próprio esforço. Investir com sabedoria é a única forma de garantir que no futuro você não precise mais vender todas as suas manhãs para outra pessoa. O dinheiro bem cuidado é o que compra a sua liberdade de escolher. É o que permite que você passe uma tarde de terça-feira com seus filhos sem se preocupar com as contas. É o que garante que, se o seu chefe for injusto com você, você tenha a tranquilidade de dizer chega, porque tem um colchão de segurança por baixo. No fim das contas, comprar ações é sobre ser dono de empresas, para que, um dia, você seja o único dono do seu tempo. Não deixe que a pressa de parecer um investidor de sucesso roube de você a segurança de ter uma vida estável hoje. O tempo é a única coisa que não podemos recuperar, então não o jogue fora em apostas disfarçadas de investimentos. O mundo das finanças parece um labirinto escuro e cheio de armadilhas, mas você agora tem a lanterna nas mãos. O primeiro passo prático não é abrir uma conta em uma corretora de valores. O primeiro passo é pegar um papel e uma caneta e somar quanto você gasta por mês. Comece sua reserva de emergência hoje, mesmo que seja com apenas 10 ou 20 reais. Aprender a cuidar do básico é o que diferencia os adultos que constroem riqueza dos jovens que brincam com o próprio futuro. Comece pequeno, respeite o seu ritmo e lembre-se, quem tem pressa para ficar rico, geralmente tem pressa para perder o que tem.
Você é quem manda na sua vida. E agora você sabe como construir um alicerce que tempestade nenhuma vai conseguir derrubar. Boa sorte na sua jornada. E nos vemos no próximo passo.